falou do teorema de Gauss, né? Então, só por completeza, vou colocar aqui. E até eu brinquei, né, da diferença do teorema de Gauss para a lei de Gauss, que o teorema de Gauss é para os matemáticos e a lei de Gauss é para os físicos. Mas qual é? Eu não sei. Qual é a diferença? É porque a lei de Gauss, ela é específica para o eletromagnetismo. A gente fala da lei de Gauss no eletromagnetismo. E o teorema de Gauss, ele se aplica a outras instâncias também. Mas né? então a lei de Gauss Então, é um teorema caso de Gauss, particular. Digamos assim, né? O teorema de Gauss a gente pode escrever assim. Relacionando a integral de volume do divergente de C com a integral em superfície, né, de C escalar em dA. E a lei de Gauss, né, que parte daqui, né, então, esse lado, né, é só fazer o C igual a E. E aqui, na verdade, já é integral. Então, essa integral já é feita e isso é a carga interna dividida por ε0. Então, é a carga que está dentro desse volume V aqui. E aí, com isso, a gente viu na aula passada 3 instâncias onde isso é, digamos, útil para encontrar o campo elétrico. Porque aí, em casos onde você tem uma simetria bem clara, né? Então, quando você tem a simetria esférica, e aí você consegue determinar toda a carga que está dentro de uma casca esférica ou de uma superfície sólida, ou, né, um cabo, uma coisa com simetria cilíndrica, ou planos infinitos. Então, são os 3 casos quando dá para encontrar o campo elétrico usando a lei de Gauss. E o que é ε0? ε0 é a permeabilidade do vácuo, é uma constante da natureza que tem a carga que está dentro desse volume. Né? E isso, digamos, é a lei de Gauss escrita na forma integral, mas se a gente volta para isso daqui, isso é equivalente, né, a escrever isso dessa maneira. E essa aqui é uma das equações de Maxwell. Né? E aí, na aula passada, a gente escreveu as outras. Né? Isso aqui, no caso da eletrostática, né? Essa aqui é a mesma sempre. Então, nem vou botar eletrostática, porque isso não depende de campos variando. Né? E a gente tem também... Esse é campo elétrico. É o campo elétrico. Uma outra equação de Maxwell, são 4 equações de Maxwell, é essa daqui. Né? Deixa eu ver se eu não sei as equações de Maxwell de cor, já digo logo. Eu não sei nada de cor. As outras são essas aqui, né? 2 envolvendo gradiente, 2 envolvendo rotacional. Esse é o campo, B é o campo magnético? É o campo magnético. Então, assim, vi que não estava aqui na aula passada, né? Quando o Maxwell propôs essas equações, foi depois do Newton propor as leis da gravitação universal, a galera achava, não, a física está toda resolvida, né? Isso aqui explica todo o eletromagnetismo, o Newton explica toda a gravidade, e aí agora é só resolver, né? Então as pessoas achavam que não tinha nada que fosse além disso depois, só que acharam, né, as instâncias em que isso não funciona. Eu vou fazer várias perguntas. Pode fazer. Não sei nada, né? A primeira coisa que a gente discutiu, então na aula passada meio a gente Só a primeira pergunta, Maxwell é que século? A 1700 e tantos. Então é bem antes da relatividade. Entendi. A relatividade nem parte daí, né? Já era conhecido isso aqui. Tem uma galera que usa camiseta,
camiseta Letter Be Light, e aí tem as equações de Maxwell, uma coisa assim, né? Porque explica a luz, porque a luz é feita de campos eletromagnéticos, Sim. né? Então, Tá. explica. E aí, né, na aula passada, como a gente falou da lei de Gauss, que envolve um divergente, a gente, né, focou aqui e mostrou, né, que a lei de Gauss explica, né, mostra como achar um campo a partir da carga, né, e é uma forma, a gente também falou que isso aqui também vale, né, apesar de ter sido proposta para explicar o magnetismo, também vale para encontrar campos gravitacionais. Né? Então, da mesma maneira que aqui isso depende da carga interna, se você quiser encontrar o campo gravitacional de uma distribuição de massa, vai depender da massa que está dentro do que a gente chama de superfície gaussiana, que é uma superfície equipotencial. Tá. Tipo assim, carga. Vou aproveitar para perguntar tudo que eu não perguntei em Física 3. Assim, conceitualmente, carga é tipo uma propriedade da matéria, Isso, assim como massa. Massa. Então, a massa, digamos, é a carga da interação gravitacional. A carga elétrica é a carga da interação elétrica. Né? E a gente tem quarks e gluons, aí tem o charme, o strange e tal, que são a carga dessa interação que é a da cromodinâmica quântica, que é a interação forte. Tá. Então, cada interação tem a sua carga. O peculiar da carga gravitacional é que ela só tem uma forma, ela é sempre positiva. E a carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa, e as cargas negativas iguais se repelem, diferentes se atraem. Então, a carga elétrica é do quê? Da força forte? Não, a carga elétrica é da força elétrica e da força magnética também. Porque aí aqui, né, a gente vê, né, que o divergente não acopla, mas o rotacional acopla os campos magnéticos e elétricos, né, só deixa de acoplar quando essas coisas não variam no tempo, e aí o rotacional de E é zero, né, mas o rotacional de B é sempre não zero, a gente vai falar um pouco disso. Mas o que você falou de força de quark? Os quarks, aí eles são as partículas que sofrem a ação das forças fortes. Né? E aí, em vez de ter, como a carga que tem dois tipos, aí a gente chama de três sabores, porque não é mais e menos, aí chama de sabor em vez de... Né? Então tem essa diferença. A força forte é que mantém os átomos... Mantém, porque assim, a força elétrica, acabei de falar, né? Cargas iguais se repelem. Certo. Então você entende, e diferentes se atraem. Então você entende que o elétron orbite em torno do núcleo é positivo, e ele está lá orbitando com uma força atrativa. Então, né, classicamente você poderia pensar que está no movimento circular uniforme. Que tem problemas, porque o circular uniforme é acelerado, emite radiação Cherenkov, então tem todas essas questões, mas você entende isso. Agora, por que o núcleo não explode? É cheio de prótons, tudo positivo, numa distância mínima, né? Então, assim, a ordem de grandeza do tamanho do núcleo é menor que 10 a menos 15 do metro, então é muito concentrado. E aí as coisas estão todas ali dentro, nêutrons que não tem carga e prótons. Por que não explode? Porque tem uma força forte que é mais intensa, por isso que chama de forte, que a eletromagnética, que mantém o núcleo coeso. E tem, né, a outra força que mantém os nêutrons e os prótons íntegros, porque eles são formados de quarks e eles podiam sair, mas não sai, fica ali dentro. Então a força forte e a fraca, as duas estão misturadas aí, né, nesse meio. Então elas são mais intensas que o eletromagnetismo, e a gente não tem tanto contato com elas, porque a gente não vê consequências dela. Claro que a gente vê que a matéria é estável, né? Sim. Mas a gente não vê no dia a dia, porque o eletromagnetismo, você liga a lâmpada, acende, né, corrente, efeito Joule na torradeira, no ferro de passar. Então, você tem um efeito no seu mundo diário que vem do eletromagnetismo, mas não tem muito como ver isso dessas forças nucleares. E lepton é o quê? Lepton é um outro tipo de partícula
Então, assim... Porque tem gluon, né? Tem maneiras diferentes de separar as partículas. Uma maneira, por exemplo, é entre férmions e bósons, que é pelo spin. Né? O férmion tem spin semi-inteiro, o bóson tem spin semi-inteiro. E aí, assim, as partículas que têm spin inteiro e semi-inteiro obedecem a estatística diferente. Isso muda totalmente. Então, o bóson obedece à estatística de Bose-Einstein e o férmion de Fermi-Dirac, que os férmions estão sujeitos ao princípio de exclusão de Pauli. Então, você não consegue colocar dois férmions no mesmo estado quântico. E isso, né, faz muita diferença. Então, esses efeitos que aparecem quando você tem condensação de Bose-Einstein, de botar muitas partículas no estado fundamental, fazer condensados e tal, só quando é bóson. Quando é férmion, não pode fazer. E quais são os bósons? Então, os bósons, em geral, são todas as partículas, assim, e não só partículas. Então, você tem átomos, que, assim, o que eu estudo é meio isso. Você tem átomos que têm natureza fermiônica ou bosônica, dependendo do número de nêutrons que ele tem. Então, por exemplo, lítio 6 é um férmio, lítio 7 é um bóson. Gente, pois é, porque... nunca sabia isso. E aí eles se comportam de maneira totalmente diferente, porque o lítio, ele tem 3 nêutrons, tem 3 prótons, e aí como é um átomo, ele tem que ser nêutron, ele tem 3 elétrons. E aí se ele tem... Então aqui cada uma dessas tem spin meio, aí meio e meio dá 3 meios, mais 3 meios, dá 6 meios, dá uma coisa par. E aí se você tem 4 nêutrons, aí isso aqui tudo fica par, isso é um bóson. E se você tem 3 nêutrons, isso vira um férmion. E aí se você coloca tudo numa armadilha, se você tem aqui, isso aqui é o lítio 7. Isso aqui condensa, faz um condensado de Bose-Einstein, e isso aqui não faz, porque tem que obedecer uma estatística diferente. Então, super parecido, né? Um nêutron, um a mais, mas totalmente diferente a física que obedece. Mas as partículas subatômicas também são... Aí as partículas subatômicas, então assim, nêutron, próton, elétron, tudo isso aqui é férmio, porque tem spin meio. Esse cara, acredita-se que ele seja uma partícula mesmo, não tenha estrutura interna. O esses elétron. caras são compostos por quartos. Né? E aí tem essa questão de qual partícula carrega a interação. Então, por exemplo, a interação eletromagnética, que é sofrida, né, por nêutrons e prótons, prótons e elétrons, não nêutron porque não tem carga, quem carrega, né, é o fóton, que é uma partícula de spin 1. Né? E o spin do fóton ainda é esquisito, porque em geral, quando você diz que a partícula é spin 1, ela pode ser mais 1, menos 1 ou 0. Né? E aqui não, é só mais ou menos 1. Então, a gente chama de helicidade, porque o fóton é diferente. Aí, assim, o gluon é a partícula que mantém os nêutrons e os prótons coesos. Ele carrega a força que mantém os quartos juntos. Aí, assim, tem proposta que o graviton é a partícula que carrega a interação gravitacional, mas nunca foi visto. O gluon foi visto em algumas instâncias. E aí leptons são os neutrinos, né? E os neutrinos eu não sei que interação eles carregam, eles interagem muito pouco com a matéria, porque inclusive esses experimentos são assim enormes, quilômetros, que eles atravessam tanques de água gigantes, porque eles atravessam sem deixar muito rastro. Eles são produzidos em supernova, né? Coisa assim. Então vem de chuveiro de radiação. Aí tem não sei quantos, 10 elevado a não sei quanto, aí um interage. É um negócio assim que interage super pouco com a matéria. Né? Tá. E o bóson de Higgs que dá a massa, né? Pois é. Aí o bóson já de foi Higgs observado. foi observado e era uma proposta antiga. Né? Professora, e o que é o campo de Higgs? Então, assim, não é a minha área, né? Isso tudo é física de partículas, mas quando as pessoas se referem a um campo,
em geral, é uma outra maneira de se referir à partícula, né? Então, assim, eu estou falando aqui do campo elétrico e do campo magnético, dos campos clássicos, né? Você pode quantizar o campo elétrico e o campo magnético e aí você vai ver que eles carregam fótons. Então, assim, o campo elétrico, na verdade, é uma manifestação dos fótons. Eu acredito que o campo de Higgs seja uma manifestação do bóson de Higgs da mesma maneira. É tipo, interpretando a palavra campo como se fosse um aglomerado, uma coisa assim? Assim, o campo, tem muita discussão na física por causa disso. A palavra campo em matemática a gente usa normalmente é uma função vetorial. Então, é uma na função física tipo de pode R3 ser e um campo R3. escalar ou um campo vetorial. Sim. Até vou comentar sobre isso. Mas também usa campo escalar, mas é uma função com domínio definido em R3, aí para cada ponto do R3 pode estar associado a uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar. É isso que a gente chama de campo. Então, aí aqui é meio, porque esses nomes vieram todos meio da época do Maxwell, Sim. definiu o campo elétrico e o campo gravitacional, né? Então, assim, o campo gravitacional, o que é o campo gravitacional? Né? É a mesma pergunta. E essa ideia muito de ação à distância, né, ela incomoda muita gente e eu também fico meio incomodada. Você tem uma massa, né, o Sol está aqui, a Lua está lá, e Deus me livre, e como que a interação chega? Né? É o campo gravitacional. Mas como que é esse campo? Ele tem uma natureza física? Ele é uma coisa só matemática? Então, no caso do campo elétrico, já está mais, digamos, cristalizado que tem uma natureza física que é carregada pelos fótons. Mas no caso do campo gravitacional está tudo meio assim. E aí essa coisa da ação à distância, já Newton ficava incomodado com isso. Então a teorização do graviton é uma tentativa de responder isso. Exato. A proposta do graviton é a partícula que media, né, que está associada a esse campo gravitacional e media. Mas então, ninguém... O éter também é mais ou menos Eu ia isso. falar né? isso. Então, do éter. O éter era uma tentativa de dizer assim, não temos ação à distância, ela é carregada pelo éter. Porque também ser carregada pelo vácuo é um negócio que incomoda muita gente. O campo eletromagnético viaja no vácuo, né? Que é o fóton. Que é o fóton, né? E assim, e quando não viaja no vácuo, essas coisas todas, muito antes da relatividade, né? Aqui, em algum lugar, eu comi, aqui tem 1 sobre C2. Deixa eu até ver onde que é. Aqui. Faltou a velocidade da luz. Já se sabia que esses campos viajam com a velocidade da luz. Então, se você está no meio material, você não anda com a velocidade da luz, porque o campo anda daqui até aqui, aí encontra um átomo, é absorvido o fóton, aí é reemitido, e esse processo de absorve e remite, faz com que ande mais devagar. Então, é por isso que a velocidade da luz no meio material é menor, porque ela vai sendo... Os fótons vão sendo reabsorvidos e reemitidos, e isso leva a esse processo, leva um tempo e faz com que a velocidade não seja, em média, a velocidade da luz, mas entre uma absorção e uma emissão, o fóton está andando lá com a velocidade dele, que é a velocidade da luz. Mas, então, o campo de Higgs que ele perguntou seria, tipo assim, análogo ao campo gravitacional, Isso. Uma coisa assim que permeia o espaço, sei lá, e que dá interação gravitacional, e que o campo de Higgs seria que dá massa às coisas, é isso? Que dá massa a algumas dessas partículas, Sim. né? Com as quais o bóson de Higgs interage. O campo de Higgs é isso. Assim. É isso. É como se fosse analogamente um campo gravitacional. Ou ao campo elétrico. Sim. Né? Só que o campo é mais entendido nesse sentido. Mais entendido porque está na praça há mais tempo e os efeitos dele a gente vê no dia a dia. Né? E o graviton é só teórico mesmo, nunca foi observado. Nunca foi observado. Nem indício nenhum dele. E é complicado, porque aí tem que quantizar a teoria da gravitação. E aí é toda uma questão. Toda uma questão. Então, tem propostas e tal, não tem nada concreto. Mas olha só, existem então partículas que, tipo quark. Os quarks são partículas que formam os nêutrons e prótons.
E formam algumas outras partículas também. Os nêutrons e os prótons, cada um tem 3 quarks, que eu não vou saber quais são. Tá. Aí assim, é up e down, 2 ups e 1 down, porque o quark tem spin 1/3, então tem que somar 1/3, o outro tem 2/3, 1/3 mais 2/3. Então, aí são os up e down. Como é que é um spin 1/3? Pois é, aí esses caras, quarks podem, né? Aí você somando 3 para dar meio, né? Então é tipo 1/3 mais 1/3, não sei a conta, menos 1/3, sabe? Para dar. É Mas porque ele foge do racional, assim, né? É. É uma parada meio que. É porque, como é outra natureza, é meio complicado você tentar entender através de pensamentos, assim. Fala, caraca, um spin 1/3, você fica tentando imaginar um spin 1/3, você não consegue. Mas assim, o meu conhecimento é que, né, prótons e nêutrons são os quarks up e down, e aí tem esse charme strange, aí são outras partículas que a gente não mas que são quarks. São quarks também, mas não formam... Não formam os prótons. E esses caras, eles têm uma peculiaridade muito peculiar, né? E eles não são vistos soltos na natureza. Então tem um fenômeno com os quarks. Qualquer quark, você não vê o quark sozinho. Você vê os quarks ou aos pares ou em trios. Né? Eles juntos, eles têm o que eles chamam de liberdade assintótica. Então, se você tem, né, desenhando exageradinho um próton aqui, aí tem um U e um D. Aqui dentro é como se eles não tivessem interagindo muito e parece que estão livres. Se você começa a tirar, à medida que você vai tirando, a força vai crescendo, crescendo, crescendo e fica quase infinita. Então, assim, aqui dentro desse espaço, pouco interage, mas qualquer tentativa de tirar um cara sozinho lá de dentro dá um chabu e eles interagem muito fortemente. Mas esse desenho que você fez aí seria um nêutron? Um próton ou um nêutron. Eu não sei mais qual que é o U e D, né? São esses caras. Mas o quark tem alguma semelhança com a partícula do Hawking? A partícula Hawking? Eu acho que não. Qual é a partícula Hawking? Um dia eu li num livro assim que elas porque elas surgem, é como se elas surgissem em pares também. E aí seria a única partícula que de fato consegue fugir assim do horizonte de eventos do buraco negro. Aí a radiação de Hawking, né? Mas a radiação vem da partícula que surge duplas. Mas todas essas partículas aqui, o elétron tem o elétron menos, que é o pósitron tem o antipósitron, o nêutron tem o antinêutron. Pena que eu não trouxe, a gente fez tudo, tem menina no circuito, o pessoal do LAB, que é o laboratório de partículas, o jogo da memória com todas as partículas, e aí tem as partículas e antipartículas, aí o jogo da memória é quando você acha a partícula com a antipartícula, a gente fez para levar para as escolas. Mas aí é antimatéria. Mas aí quando se juntam a partícula com a sua anti, elas se aniquilam e se transformam no fóton. Então, essa partícula de Hawking que eu desconheço, deve ser ela e a anti ela que... Mas eu acho que, bom, pelo que eu entendi, a partícula de Hawking, quer dizer, vem da radiação de Hawking, não é um tipo específico de partícula. São as partículas que vão... Eu acho que eu entendi isso, que vão escapando de um buraco negro por causa de um efeito quântico, né? Assim, então, que os buracos negros evaporam em 10, Google anos, o efeito da 10 elevado a não sei quanto, o efeito da radiação de Hawking, que os buracos negros vão soltando partículas, que é um efeito quântico, estatístico, né? Eu tenho que olhar no Google se o spin do quark é 1/3 mesmo, porque agora eu fiquei pilhada aqui, esquisito. Tá. Mas alguma coisa, talvez a carga seja 1/3, tem que ser para somar, mas talvez o spin não seja. Aí tem que ver. Mas aí foi por isso que eles falaram que assim, achavam que a física estava toda resolvida, mas de fato. Aí tem essas questões. Precisou de um campo, literalmente. Você diz o quê? Porque aí surgem vários questionamentos, né? Você vai... A partir daqui, você diz, das equações de Maxwell. Na época eles achavam assim, eu sei isso aqui, agora se eu resolver eu encontro o campo em diversas configurações possíveis. Só um comentário que eu fiz na aula passada, o fato de você ter uma divergência não nula
te diz, né, que você tem uma carga dentro da quantidade, né? Então, você associa a carga interna, né, a uma divergência não nula. Aqui, o fato de você ter o divergente de B igual a zero sempre, né, diz que você não tem dentro de uma superfície qualquer uma carga magnética não nula. E é por isso que não tem monopolos magnéticos, né? Essa equação de Maxwell está te dizendo no fundo isso, da impossibilidade de você ter um monopolo magnético. E aí tem esse efeito, eu não sei quem já brincou de cortar o ímã ao meio, né? O ímã é um negócio, né? É um dipolo, né? Que a gente tem. Se eu tiver uma carga, a gente desenhou isso na aula passada, uma carga positiva elétrica e uma carga negativa elétrica, a gente tem, né, que o campo sai da carga positiva e vem para a negativa. A linha de campo tem uma cara assim, né, aqui sempre entrando, e esse aqui saindo, né? Isso aqui para a carga elétrica. Para a carga magnética, mas aqui você pode pegar e separar um, né, e colocar um no infinito e ficar só com uma carga positiva aqui e a negativa lá longe. Aqui não, né? Você tem as linhas de campo magnético aqui, tem a mesma carga desse negócio, né? Mas se você pega e corta isso aqui ao meio, o que acontece, né? É que eles viram dois. É que fica mais e menos, e aqui o cortadinho, né? Mais e menos. Então você não consegue, né, pegar por conta disso aqui, né, e colocar, aqui eu consigo colocar uma superfície gaussiana aqui, mas se eu separar, não dá para ficar só a carga positiva dentro dessa superfície. Então, só rapidinho antes de perguntar, aí ainda sobre essas partículas tipo fóton, bóson de Higgs, elas não formam outras partículas, né? Não, elas são o que a gente chama de mediadora da interação. Isso. Ela carrega a interação. Entendi. Né? Então, o fóton carrega a interação elétrica, os quarks, né, não carregam, os gluons carregam essa interação que mantém esses caras juntos. Né? Então, elas mediam. E, em geral, né, então, na verdade, em todos os casos, as partículas que mediam interação são bósons. Não conheço nenhum férmio que media a interação. E lepton é o quê? Lepton, não sei dizer. Lepton, neutrino é um lepton, mas Tá. Eu ia perguntar sobre essa questão das partículas que mediam. Assim, estou entendendo pouca coisa, mas é porque meu conhecimento de física assim, é muito ensino médio. Assim. O que eu aprendi no ensino médio é o que eu sei. Mas pelo que eu tô... física 3 aqui é muito procedimental também. Pois eu aprendi a fazer lei de Gauss, sei desenhar de Gauss, Você aprende a lei de Gauss, aí você parte disso daqui, né? E você descobre que por conta disso daqui, quando V é zero, rotacional de E é zero. Aí se o rotacional de E é zero, essa força, né, esse campo deriva de um gradiente. Aí você chama, né? Quer dizer que esse campo é conservativo. Exato, de menos gradiente de um φ, que é o campo elétrico, aí você coloca isso aqui e você fica com um Laplaciano de E igual a ρ sobre ε0. E aí, física 3E, resolve isso aqui ou resolve isso aqui. Vários casos diferentes. Vários casos diferentes. E aí, assim, às vezes é mais conveniente, aqui eu escrevi errado, né? Usar a equação de Poisson, que é essa equação aqui, às vezes é mais conveniente usar a lei de Gauss dependendo da simetria do problema. E fica muito, como é que eu vou fazer? Né? E não, o que isso está dizendo? O que eu ia falar que, assim, a primeira coisa que é muito chocante ver alguém falando, não dá para cortar ele em pedaços, né? Porque a gente aprende isso na escola. Mas aí eu fiquei com dúvida, porque na escola a gente aprende que o próton, que todas as partículas que compõem o átomo, elas têm massa, elas têm carga exceto o nêutron, né? E aí, no caso, teriam também já chamar de os sabores partícula, ali que você está falando. Partícula já é um nome ruim, né? Porque partícula pressupõe uma coisa que era a ideia do átomo antiga, né? O átomo é sem partes. Então, quando achavam que
o átomo não tinha coisa dentro. E aí começou aquela ideia. Primeiro foi o experimento do Thomson de pudim com passas. Achava que era uma carga positiva esparramada. E aí os elétrons como se fossem as passas no pudim. E aí o Rutherford fez experimentos e disse, não, tem um núcleo lá dentro e os elétrons em volta. E aí depois... Essa palavra é muito engraçada, pudim de passas, né? Pudim com passas, mas é bem isso, né? E aí depois, com esses experimentos no CERN, joga um próton contra outro e você vê, né, se o negócio é inteiro, tem um tipo de resposta. E se ele não é inteiro e tem pedaços dentro, o tipo de espalhamento é diferente. Foi assim que descobriram esses caras. Então, à medida que os experimentos vão avançando, você vai sabendo mais. Até onde se sabe, isso aqui, esses dois, são partículas mesmo, não tem estrutura interna. E esses aqui, tanto que a massa desse cara é 1000 vezes a desse, uma coisa mais... Né? E do nêutron também. Também, a massa do nêutron e do próton é quase igual, e a do elétron é 1000 vezes menor. Mas isso aqui é perguntar, tipo assim, tem uma partícula que media as interações, né? Mas a propriedade, tipo assim, o elétron tem carga -1. No caso, aí a gente calcula quanto seria. Mas o elétron tem carga de um elétron. Essa propriedade, ela é tipo intrínseca ao elétron? Ou tem alguma outra coisa que explica o porquê que o elétron tem carga e não tem... e a massa dele é muito pequena? Ou por que o próton tem carga positiva? Isso é uma coisa que então, tem uma explicação ou é uma coisa que é só... Porque ele é composto de quarks que tem carga positiva. Mas tipo, a carga do quark é tipo como se fosse é um dado assim na natureza. Tipo, o céu é azul, o quark tem carga. Não, o céu é azul tem explicação. Não, sim. Entendeu o que quis dizer, né? Então, mas tudo isso é muito... as pessoas ficam cutucando para ver se é isso mesmo. Então, assim, essas constantes, tipo C, né, tem muita pesquisa para ver se C, primeiro define um valor com grande precisão e depois se isso varia com o tempo. Hoje e amanhã e daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos muda. Né? E eu comentei... E aí tem várias coisas de cosmologia também que tem a ver com isso, né? Será que inflação? Será que é porque a velocidade da luz... o universo expande, nós expande mais rápido, mais devagar. E uma coisa que já foi muito estudada é esse caráter de 1 sobre R2, né? Da força elétrica e da força gravitacional também, né? Se isso cai mesmo com 1 sobre R2. Então, da última aula eu contei que as pessoas faziam experimentos, né? 2 mais epsilon, e aí acharam que esse epsilon, primeiro menor que 10 a menos 7, 10 a menos 11, 10... Porque, assim, muda toda a natureza se isso não for 2, né? Sim. Então, tem muito experimento para colocar, né, um upper bound, um valor máximo nesse cara, né? Então, tudo isso é testado. A carga, né, vou botar aqui, a carga do próton é exatamente menos a carga do elétron, né? É exatamente igual. Se não fosse, não tinha estabilidade em nada. Então, isso é uma coisa que mais ou menos se acredita, né? Não tem muito como fugir disso. Porque as coisas mas existem, qual né? o valor? Né? Aí tem uma área que não é nem a física, né? É a metrologia, que é uma área da ciência que acha os valores dessas constantes. Né? Então, antigamente, o metro padrão estava em Paris, né? Tem tudo que é livro. Qual é a definição de metro, né? Então, O quilo, ele é a única unidade da CI, dessas usuários que a gente usa, que ele ainda é definido por um objeto. O metro, hoje em dia, ele é definido matematicamente, o segundo é definido matematicamente. Não é bem matematicamente. É fisicamente. Né? Fisicamente, mas assim, o metro, são tantos bilhões de flutuações de onda do átomo de Césio, porque aí são coisas que têm superestabilidade. Mas tipo assim, quer dizer o caso, tipo, você conseguir replicar o metro em outro lugar. Em outro lugar. O quilo não, o quilo você tem que ir em Paris, abrir um cofre, pegar o quilo e pesar ele, né? Isso eu cheguei a ver. Legal. Mas o porquê que eu fiquei curioso em relação a isso? Porque parece tipo como se fosse uma tabela periódica, sabe? Que a química, a gente, pelo menos eu aprendi assim no ensino médio, como se fosse uma coisa muito
tipo, a tabela periódica, os metais têm essas propriedades, os metais têm essas propriedades, é assim porque é assim, né? Mas depois, tipo, estudando por conta própria, tem muitas dessas coisas que tem explicação. Então, e na verdade, na física, dependendo da área da física, a minha área da física, que é a física da matéria condensada, meio se dedica a explicar isso. Por que né, o lítio 6 é diferente do lítio 7, por que né, que aquela galera que está ali no meio da tabela periódica tem um comportamento metálico. O que quer dizer metálico? Conduz. Por que a terra rara não conduz? Por que os actinídeos e os lantanídeos são os que a gente chama de férmions pesados, que é como se tivesse uma massa efetiva muito maior. Então, a gente tenta entender como isso funciona. Mas tudo vem dessas interações aí. Tudo vem dessas interações. Mas, assim, tem um cara que morreu não faz muito tempo, que é o Phil Anderson, ganhou o prêmio Nobel, tem várias contribuições, mas o que eu acho mais bacana é ele escrever um artigo que chama More is Different, que é mais é diferente. Então, que descreve muito essa área da física da matéria condensada. Porque uma coisa é eu falar, um átomo de lítio, 2 átomos de lítio 7, e uma coisa assim, 10 a 23 átomos. Então, se você tem, né, o que a gente chama de física de muitos corpos, se você tem mais de 3 já é muito, porque você já não consegue resolver. E aí você vai colocando, né, 50 átomos de lítio, já é totalmente diferente de 50 vezes um átomo de lítio. Eles interagem entre si. Então, assim, mais é diferente. Então, assim, você explicar porque um átomo de ferro, não dá para falar se conduz ou não conduz. Para você conduzir, você tem que ter um monte. Então, é difícil dar essas explicações, porque elas dependem do comportamento coletivo de um número grande de partículas. Eu acho que a nossa percepção humana, a gente tende a pensar que o micro é uma diminuição, uma homotetia do macro. Exato, e não é. Né? Quando você tem um número grande e elas interagem, né? Isso fica totalmente diferente. E aí isso causa... que eu acho que é o que é bacana, né? Sim, senão, com certeza. estava tudo resolvido e não tinha nada para fazer. Eu, assim, hoje a gente está falando coisa genérica, eu queria falar uma outra coisa genérica que tem a ver com isso. Que é assim, que é esse negócio de matéria escura, que é meio... Cara, eu não entendo nada disso. Não, mas assim, não tem problema. Assim. Pois é, assim... Uma galera da física ainda não entende. Não, acho que ninguém entende. Ninguém entende. Então, outro dia eu vi num programa de Mas tem teoria ainda, né? É teoria ainda. Então, isso que eu queria falar. Eu vi um programa de Discovery Channel desse, Como Funciona o Universo. Alguém já viu isso? Não. Eu adoro ver esses programas. Eu adoro esse, que é um que fala mais de cosmologia, mas fala de várias coisas. Fala de estrela, como é que funciona uma estrela, uma galáxia, não sei o quê. E teve um físico que falou uma vez que matéria escura é apenas um nome para a nossa ignorância, assim. Pois é um pouco isso. Mas eu fico pensando assim, que a gente tem a física quântica que explica bem, daqui a pouco eu atendo, que explica bem como as coisas, vamos dizer assim, como as coisas funcionam numa escala pequenininha, disso aí, menor do que um átomo e tal, dessas partículas aí. A gente tem a gravidade, né, que explica, por exemplo, coisas na escala de um sistema estelar, né, como um planeta orbita numa estrela. Mas para explicar o universo numa escala maior, se a gente aplicar direto essas leis da gravidade, não funciona, porque as galáxias, o que mantém as galáxias juntas é supostamente a matéria escura. Pois é, eu acho que vai aí de uma ignorância, como ele falou, as pessoas na verdade não sabem o que... mas eu acho que pode ser, assim, em cada escala as coisas são diferentes. Assim, entendeu? tem a questão da escala... Eu fico pensando nisso. Tem a questão da escala e tem a questão da evolução temporal. Supondo que partiu de um Big Bang, o momento que a gente está hoje, e tem várias perguntas que não têm resposta, né? Uma delas, né, está relacionada com a antimatéria, é que no universo conhecido tem muito mais matéria do que antimatéria. E se na explosão, né, como eu falei, quando junta um pósitron com um elétron, sai luz. Então, o que se imagina é que da explosão inicial sai um monte de luz, e aí foi formando, né, partículas e antipartículas. E aí, por que tem muito mais de uma do que da outra? Não é uma coisa que é entendida, o modelo padrão
não explica, né? Você viu a última discussão que surgiu essa semana? Acho que foi semana passada. Que, não sei se foi a Voyager, alguma dessas que estão aí flutuando pelo universo, elas conseguiram meio que angariar a informação de que, na real, se achava antes que a rotação meio que das galáxias, elas meio que eram equilibradas, ou seja, algumas galáxias rotacionavam para Levógera e Destrógera. Uma é mão direita, outra mão Isso, esquerda. exatamente. Só que aí o que foi observado é que, na real, 75% das galáxias estão rodando para um lado. E aí levantou-se a hipótese de que, na real, a expansão do universo na real, o horizonte de eventos de um buraco negro, né? Que expande assim como ele engole matéria. Porque, tipo assim, quando você imagina um buraco, né? Tipo, sei lá, uma torneira, e aí a água cai e ela cai rotacionando. É como se essa matéria, quando ela tivesse caído dentro do buraco negro, ela tivesse caído com uma certa rotação. E aí ela vem para dentro do universo com essa rotação por mais que mínima. Aí, meio que, tipo assim, ele explica por que as galáxias elas começam a rotacionar cada vez mais rápido. Que é porque conforme a massa ela vai se juntando, é como se fosse uma bailarina, né? Conservação, aquilo que a gente fez lá na cadeirinha do Ladif, né? A conservação exatamente, aquele que ele ela vai encolhendo, encolhendo, né? Vai esfriando, vai encolhendo e aí começa a girar mais rápido. Mas também por causa da conservação do momento angular, você supunha, né? Ninguém supõe que Big Bang tinha um rotacional não nulo, né? Que tinha um momento angular definido. Então se esperava que o que saiu dali, o total momento angular é zero. Então tem mesmo tanto para lá do que para cá, para na soma dar zero, né? Então isso é peculiar, se não é. Mas aí ele fala assim, cara, então, o que foi visto é tipo só uma porção do universo. Exato. Então, assim, não dá pra a você... mesma questão ali da... Sejam 20 se olhar para o outro lado, dá 75 exatamente. Mas aí é uma hipótese levantada. E a mesma coisa da antimatéria. A gente só olhou até hoje onde tem matéria e não olha onde tem antimatéria. Também tem isso. É muita coisa. Muitas coisas são. Tem uma coisa que é, tipo assim, por causa da expansão do universo, né, assim, o universo pode se expandir a uma velocidade maior do que a luz, né? Então, tem coisas que estão fora do universo observável e que a gente nunca... Mas não pode expandir numa velocidade maior que a da luz. Não, acho que matéria... a expansão do universo pode, né? Não pode as coisas dentro do universo. Não, porque a luz ainda não chegou lá. É diferente. Mas eu acho que tem uma coisa que a velocidade de expansão do próprio universo pode ser maior que a velocidade da luz. Não, mas a velocidade de expansão do universo é a velocidade com que as coisas dentro dele estão se expandindo. E aí não pode ser maior que a da luz. Do universo observável. Talvez. Porque eu também já tinha visto isso, de o universo se expandindo porque espaço está sendo criado, né? Não existe espaço e se cria espaço. Só que a expansão, isso eu vi o cara explicando aonde foi o Big Bang, né? Um vídeo explicando onde foi o Big Bang. E não importa de onde você está no universo, se você tentar olhar, as coisas estão se afastando de você. Então todo lugar do universo seria o centro do Big Bang simultaneamente, porque em todo lugar que você vai, as coisas estão se afastando na mesma velocidade em todas as direções, né? Então a explicação que eu vi no vídeo é que não é que as coisas estão se movendo uma em direção oposta à outra, mas que entre uma coisa e outra está sendo criado espaço. Nunca ouvi essa... E aí, se essa expansão, eu não sei se ele fala que a expansão é mais rápida do que a luz ou se ela vai ficar mais rápida que a luz, porque eu acho que está ficando mais rápido, né? Isso é fato, está acelerando, né? Se ela ficar mais rápida que a luz, então a luz vai estar vindo nessa direção com uma certa velocidade, c, né? E o espaço vai estar sendo criado com uma velocidade maior. Então a luz vai estar correndo nessa direção, só que ela vai estar tendo que atravessar cada vez mais espaço. Então, apesar dela estar andando nessa direção aqui para chegar na gente, a distância que ela está percorrendo, que ela tem que percorrer, está aumentando mais rápido do que ela consegue cruzar. Então, eventualmente, a luz ela vai estar andando para cá, mas ela nunca vai chegar.
Eu achei meio que isso. É exatamente isso que eu ouvi. Assim. Eu nunca ouvi isso. Tipo, mas assim, é de divulgação científica, então não É. sei se é uma forma Mas o que é criar espaço? então, não sei. Eu acho do É esse essa forma como tem sido conceito... explicado. Não sei se é uma simplificação, né? Porque, para mim, que sou leigo, isso me satisfatoriamente responde a minha pergunta, assim, mas não sei se para um físico de partículas o cara tem pós-doutorado na área, se aquela explicação dela tá 100% coerente, né? Mas, tipo assim, na minha cabeça fez sentido, né? Que se tivesse sendo criado alguma coisa ali no meio, né, o fóton não conseguiria chegar. Porque na teoria o Big Bang criou o universo. O espaço, né? Criou o espaço. Eu acho isso aí meio... já passou já, né? Eu já deixei de lado o Big Bang há muito tempo. Diga aí. Uma pergunta, é porque eu estava vendo já sobre essa questão do graviton e tal. É porque, assim, eu sempre tive, eu não sabia, né, dessa existência da teoria do graviton. E aí eu tava... Assim, ela é muito debatida, não é uma coisa muito aceita, não. Aí eu tava vendo um curso online, assim, gratuito, de física de partícula. Aí o professor lá tava falando sobre, né, chegou nessa parte, e eu fiquei com isso na cabeça, porque, assim, pra mim, já era meio que explicado por Einstein da onde surgia a força gravitacional, sabe? Seria, eu deformei o tecido do espaço-tempo, então essa deformação, né, eu tenho uma massa, ela deforma esse tecido, então eu tenho massas menores que vão eventualmente se atrair com essa força, que eu vou chamar de força gravitacional, mas é uma deformação porque eu tenho uma massa. Aí depois, quando esse professor falou sobre a ideia do graviton, né, e ser essa partícula mediadora e tal, eu fiquei, mas não já é meio que explicado por Einstein, tipo, como que as duas coisas... Essas Mas coisas o próprio não- Einstein falava desse negócio do spook action, né? Falava. O Einstein É. falava isso. Então, para você ter uma partícula mediando uma interação, você tem que... O campo tem que estar quantizado, senão isso não aparece. Então, assim, nessa eletrodinâmica de Maxwell não aparece o fóton como sendo um mediador. Ali quem media a interação é o campo, né? Para isso aparecer, você tem que quantizar os campos, e aí é a eletrodinâmica quântica, que é uma teoria dessas, assim, é das mais bem sucedidas. Você faz as medidas e acha a cor desses epsilon e tal, para você ver, tudo 10 a menos 15, 10 a menos 20, ela é super, super bem sucedida. Mas para aparecer o elétron como uma partícula que media o eletromagnetismo, tem que quantizar o campo. Nas equações de Einstein tem o campo gravitacional, mas não há uma teoria que quantize o campo. Então, assim, várias pessoas trabalharam na quantização do campo, o próprio Feynman foi uma delas, trabalhou muito na eletrodinâmica quântica. Então, assim, quem quantizou, né, tem a teoria de Maxwell e tem a quantização. Tem a teoria de Einstein, mas não tem a quantização. Ninguém foi bem sucedido ainda de quantizar o campo gravitacional e fazer todos os testes e achar essa precisão toda, né? Quantizar, que você disse, seria tipo achar qual é a partícula primária que cria aquele campo? Quando você quantiza uma coisa, tem toda uma álgebra envolvida. Então você passa a tratar esse campo não como um campo vetorial clássico, mas como um campo que é quântico. Ele obedece comutadores, anticomutadores, então tem toda, né, você dá um caráter quântico para esse campo, que, assim, é uma coisa que é bem complexa. Quando a gente estuda quântica na graduação, não vê isso, vê, assim, quântica 2 na pós-graduação. Não é uma teoria simples de fazer, né? E aí você passa a tratar com operadores de criação e destruição, aí cria e destrói fótons, né? Você vê o campo e aí você olha menos para o campo elétrico e para o campo magnético, mas olha para o potencial vetor e o potencial elétrico. Então, né, olha de maneira diferente para esses campos, né? E trata esses campos como operadores. E aí tem que obedecer toda essa álgebra. E isso digamos, a base da eletrodinâmica quântica. E na parte gravitacional ninguém conseguiu fazer isso ainda.
Mas, tipo, pode existir a possibilidade desse campo não ser quantizável? Tipo, ele não é Então, quantizável. até hoje não foi. Se alguém vai conseguir, não vai conseguir. Esse Não é necessariamente uma regra, tipo, um campo que, nesse caso do gravitacional, no campo que estabelece essa relação da força gravitacional, ele tem que ser quantizado. Então, ele pode não ser. Pode não ser, né? Mas aí, assim, a teoria grande unificada, né? Porque, assim, uma das coisas que o Maxwell fez, ele unificou a eletricidade e o magnetismo. Eram coisas separadas e ele entendeu o que é o eletromagnetismo. E aí depois, Lee tipo e Young... espaço-tempo. conseguiu juntar. E aí Lee e Young entenderam a força fraca e aí hoje em dia se fala da força eletrofraca. E até tem, hoje de manhã eu li um texto, assim, me pediram para, né, esse ano da quântica, aí a SBPC escrevendo um artigo para falar de mulheres na quântica, aí eu falei, aí a mulher mandou o texto e outras mulheres falaram, e alguém falou da Madame Vu, que eu já ouvi muito falar, mas não sabia muito a história. Ela é uma chinesa, foi para os Estados Unidos fazer doutorado e tal, e ela deu grandes contribuições para a unificação do eletromagnetismo com a força fraca, assim como Lee e Young, mas o Nobel não foi para ela, foi só para Lee e Young. E eu, como o Nobel foi para os dois, e a teoria de Lee e Young, eu não sabia da contribuição dela, mas alguém estava lá comentando, né? Então, assim, aí já tem a teoria eletrofraca, né? E aí, assim, tem unificações com a força forte que eu não sei bem, dentro dessa coisa da cromodinâmica quântica, mas não é a minha área, eu sei que tem alguma coisa, mas que é a grande, digamos, barato, né, tentar unificar todas as forças, né? Então já tem eletromagnetismo, depois eletrofraca, e depois a cromodinâmica quântica que meio junta as quatro, né? E aí falta a gravidade. Então esse plano de unificar todas as forças requer a quantização da força gravitacional, né? E isso não foi conseguido ainda. Tem muitas coisas em aberto. São muitas perguntas sem resposta. Vai perguntando, a galera falando, cara, então a gente está pesquisando isso agora. Vai ter que esperar. É isso. Mas eu acho que sempre vão ter perguntas sem resposta. Mas o sonho do físico sempre foi, desde o início da aula, sempre foi deixar a física clean, assim, descobrimos tudo, agora deu. De tempo sem tempo. Eu tenho uma questão que é filosófica mesmo. Eu acho que nunca é possível explicar tudo. Eu acho que cada coisa que se explica se cria novas questões. Mas é uma crença filosófica nisso, entendeu? Que a natureza do universo é assim. Não tem... Independente, né? Das tentativas de... Eu vejo bem na minha área, que é da matéria condensada, quanto mais coisas você descobre, você vai remexendo em coisas que estavam meio que bem resolvidas e descobre que não era bem assim e tem mais coisa ali, né? E aí vai fazendo novos experimentos né? E tem muita ligação com a engenharia de materiais também, porque aí a pessoa propõe um outro material, mistura coisas que não dava para misturar antes, aí tem um comportamento totalmente fora do padrão, e aí vem de onde? Vem dos átomos e dos elétrons que compõem aquele material que ali se comportam de outra maneira, mas por quê? Aí tem que... né? E uma outra pergunta sobre eletromagnetismo. Não existe uma coisa tipo assim... não existe uma coisa análoga à carga para o campo magnético? Então, a carga não, né? Porque eu apaguei o desenho. O campo magnético, ele sempre ele gera um dipolo, né? Então é como se ele gerasse um par mais e menos. Entendi. Mas o campo magnético, ele interage com a carga elétrica também, né? Então tem aquela força de Lorentz. Se você tem uma carga positiva ou negativa, né? Uma carga elétrica, andando num campo magnético, ela vai ser defletida para a esquerda ou para a direita, dependendo da carga. Então, né, essas equações estão acopladas. Então... Mas o que produz o campo magnético, assim? Não é... Porque o campo elétrico vem da carga, né? Estou pensando assim. Vem do dipolo,
Ele vem dali também, né? Na verdade, o fóton gera os dois, né? Ah, entendi. E tem até essa coisa assim, quando a gente tem um campo elétrico andando no vácuo, sempre associado a ele tem um campo magnético que é perpendicular a ele. Os dois andam juntos e oscilam com a mesma frequência, né? Estão coladinhos um no outro. Então, um não existe sem o outro. Entendi. Pô, legal isso, né? Quer dizer, são dois campos, essas equações mostram que são dois campos de natureza diferentes, por causa dessa questão, né, do monopólio do dipolo, mas que eles são produzidos... eles são essencialmente produzidos pelo fóton, né? Isso não fica claro nas equações de Maxwell, ele não sabia disso. Sim. Ele sabia que esses campos estavam intimamente ligados, né? Mas como isso só muitos anos depois que foi descoberto. E tem outras diferenças, né? Se a gente olha para o caso estático, onde B e E não variam com o tempo, o rotacional de E é zero. Então E deriva de um potencial, uma força conservativa elétrica, e B não, porque mesmo, né, tem ali uma corrente elétrica. Então B não vai derivar de potencial. Então são bem diferentes, mas vêm da mesma coisa. Então isso é muito peculiar, né? Sim, exatamente. Não tem um análogo para isso a gravidade, por exemplo, né? Não, a gravidade é só a gravidade. só a gravidade. Eu queria só entender melhor aquelas equações dele. Aquela primeira, rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético ao longo do tempo, né? Isso. Então, se o campo magnético está variando, isso gera um campo elétrico, né? A gente está mais acostumado, assim, acho que a nossa cabeça mais clássica, com a eletrostática. Você tem uma carga e isso gera um campo, mas não é só isso, né? Um campo magnético variante gera uma carga. Que ele balança o ímã dentro balança o ímã, exatamente. E a bobina gera eletricidade. Você já viu isso? Não. Que tem umas lanternas hoje em dia que você sacode a lanterna e acende a lanterna. É isso, né? É o DBDT ali, você tem uma bobina e você fica passando a carga ali dentro, e aí a carga vê uma variação no campo, porque está subindo e descendo, né? E aí isso gera um campo elétrico. E aí acende. O que é uma bobina? Uma bobina é Um negócio enrolado. Um cobre, em geral, enrolado, né? E aí vai transportando corrente, e aí ela transporta a corrente e aí gera um campo magnético. E a de baixo é a mesma coisa, né? O que é aquele J? J é a corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica gera um campo magnético, né? E uma variação do campo elétrico também gera um campo magnético, né? Então, quer dizer, um gera o outro, né? Um gera o outro. E essas observações, essas coisas do Maxwell, elas foram observadas empiricamente, né? Foi, assim, ele foi. Essas equações vêm daí, dessa observação. Vem, de experimentos. Eu não vou lembrar agora que experimentos ele fez para chegar a isso, né? Mas assim, experimento e não experimento, porque a primeira ali, ela é uma consequência direta do teorema de Gauss. Então, eu não sei que tipo de compreensão, porque o Maxwell, eu acho que ele é anterior, não é meio contemporâneo do Newton, se ele já conhecia o cálculo, e certamente não conhecia o divergente gradiente rotacional, né? Pois é, eu queria saber mais a história dessas coisas, né? Quando surgiram essas coisas. Eu até assim, eu dei uma olhada, porque o meu guru para essas coisas é o livro do Feynman, né? Que é um livro assim, para um aluno eu acho péssimo, porque ele é muito denso em termos de informação. Então ele começa lá, ele dá todo o teorema de Gauss, teorema de Stokes, divergente rotacional, e aí faz todas as demonstrações, né, que o divergente do rotacional, o rotacional do divergente gradiente, faz todas as contas lá, e aí depois fala, mas ele não fala muito da parte histórica. A parte histórica mais que ele fala é desses testes, né, de que vai com 1 sobre R2, e o próprio Maxwell fala que o Benjamin Franklin fez teste e tal, mas da história do Maxwell mesmo ele fala bem pouco. Porque assim, porque a gente é levado a, indiretamente, eu acho, a pensar
aquela história linear da ciência, né? Assim, que assim, primeiro alguém definiu o divergente rotacional, aí depois chegou o Maxwell, por Certamente exemplo, o Maxwell não escreveu as leis de Maxwell Dessa dessa maneira. maneira. Nossa moderna. Não foi. É. A gente conhece elas assim. Assim, eu li a biografia do Newton, Never at Rest. Aí, assim, as demonstrações são impossíveis de acompanhar. Eu já Aí vi. aqueles desenhos todos rebuscados dele usam tudo um argumento geométrico, porque ele era filho da puta, em bom português é Sim. isso. Porque ele tinha o cálculo, mas na hora de demonstrar ele não queria usar o cálculo para não divulgar o cálculo e só ele conseguia usar essa ferramenta que é ultra poderosa para continuar fazendo descobertas. Então ele fazia com um cálculo, mas aí depois, assim, sabendo a resposta, você volta e faz com argumentos geométricos. Então, assim, nas cartas, que ele mandava muito para o Hooke, mandava para os contemporâneos dos irmãos Bernoulli e tal, toda a demonstração é com argumento geométrico. Então é super difícil acompanhar. Eu já e o tentei ler Maxwell, que também. não conhecia muito isso, ele deve ter feito tudo na base da argumentação geométrica. Então, superfície, o fluxo que passa na superfície, é difícil acompanhar. Então, nos livros textos, ninguém vai... Assim, eu acho muito difícil acompanhar as demonstrações do Newton. Eu dormia lendo o livro quando tinha muita demonstração. Falei, cara, muito difícil. Thiago Racho deve saber bem Deve. essas coisas. Mas assim, eu acho que o Newton era um filho da puta mesmo, assim, tenho essa impressão. Porque eu tenho Ele assim, brigava com os outros, e aí assim ele foi ficando famoso e foi ficando mais velho, e aí os novos físicos surgindo e ele dava umas cutucadas para tirar meio de cena, fazia, né, não era um cara assim, uma liderança positiva, surgiu um cara novo, vamos chamar junto, não era um Mas cara... foi naquela época que meio que ele recebeu incentivo da elite para poder continuar estudando. Oi? O Newton não era dessa época que ele recebia incentivo da elite Eu para acho que continuar sim. estudando? Era meio que tipo, era meio que mercado de trabalho, assim, né? Assim, mas ele assim, mas eu acho que é uma ele questão foi... de ego, como tem até hoje, né? Você vê pessoas na academia que, tipo assim, botam seus orientandos pra frente e você vê gente que boicota o orientando. Que se em barreira, fica meio com medo de ser... Você vê isso, eu vejo isso hoje. Eu vejo também. Mas o Newton, assim, ele já estava ocupando cargos na Royal Society, ele foi diretor da Casa da Moeda, ele fez uns negócios, assim, essa coisa da moeda ser chanfradinha do lado foi uma proposta dele, porque o povo tirava, né, raspava um pouquinho para ficar com um pouco do metal e aí ela chanfradinha e já não conseguia reproduzir. Então, assim, ele deu contribuições diversas. Então, ele tinha já dinheiro desses cargos, entendeu? Diretor da Casa da Moeda. Newton produziu até teologia, se não me engano. É. Ele escreveu muita teologia. Mas ele tinha uma coisa religiosa, Tinha um né? negócio religioso também. É que eu sou do time Leibniz. Eu tenho simpatia. Eu gosto mais do Leibniz, assim. Pois é. Assim, das coisas, do jeito que ele fala do cálculo. É até possível que o Newton tenha descoberto muito antes, mas como ele ficava nesse de não vou divulgar para ninguém, quando o Leibniz divulgou, eu também sei, entendeu? Aí fica dizendo que os dois são contemporâneos, mas na verdade eu acho, pelas descobertas do Newton, que ele já sabia de antes e guardou. Mas o que eu ia falar é que eu acho que eu estava dizendo que eu acho que ele era filho da puta mesmo, mas acho que talvez não fosse só isso, porque na época tinha uma questão de a dificuldade de conversar com as pessoas, da demora, tinha isso. Não, também. mas tinha uma questão assim de você querer evitar o conceito de infinito, entendeu? Porque o conceito de infinito não era aceito na matemática. Então, processos... E assim, tipo, na física, acho que estão meio que cagando para isso. Mas na matemática era uma coisa assim, de você... por exemplo, limite, que envolvia um processo de aproximação infinita. Isso não era muito aceito como uma coisa legitimamente poderia ser formalizada na matemática. E a questão do Leibniz é que ele usava mesmo, ele falava da negócio de mônada, né, que é a comparação entre duas grandezas infinitamente pequenas, não sei o quê. E várias pessoas tentavam evitar isso, né? Assim,
tem uma coisa do Descartes mesmo, que ele usava um método para calcular, que eles tentavam fazer as coisas com métodos puramente algébricos ou geométricos. Então tem uma coisa que o Descartes, que é antes do Newton, né, que fazia um método para calcular tangentes, que ele falava que funcionava para qualquer curva, e ele falava, não precisa, tem uma fala dele que é assim, essa coisa de infinito, que é uma coisa absurda, então eu não preciso disso para calcular tangentes. Só que o método assim, dele... O Descartes era um cara bem religioso também. Sim, então, e bem babaca. E tem essa coisa, né? porque infinito só Deus, isso, né? Exato. E Newton, eu não sei dizer, eu acho assim, que talvez tivesse, não sei. Então, talvez tivesse essa questão. Porque o Descartes, ele fala isso, eu não preciso de infinito para calcular tangente. Só que o método dele não é genérico. Ele não serve para qualquer curva, entendeu? Então, justamente, para você ter um método genérico para calcular tangentes, você precisa... Eu até acho assim que o Newton, mesmo sendo um cara religioso, ele era tão fissurado em chegar aos resultados da física que ele não podia ter infinito, mas se precisasse eu não ia abrir mão de uma grande descoberta por conta de um infinito. Ser. E Descartes eu acho que abriria, entendeu? Porque era uma coisa mais central para ele. Pode ser. Mas eu estou dizendo assim, essa coisa do infinito, da coisa de você usar métodos geométricos para evitar os métodos de aproximação infinita, também era uma questão que circulava no meio na época. É isso que eu quero dizer, entendeu? Enfim. O que mais? Assim, acho que era meio isso. Eu ia comentar um pouco, quer dizer, já falei, não escrevi também, não acho que precise, né, das duas equações de baixo que tem essa questão do rotacional e relacionado com o teorema de Stokes, né? Então, a questão de ser um campo rotacional, né, e nas instâncias em que o rotacional vai a zero, isso se reflete em você ter integrais que não dependem do caminho, e aí são campos conservativos, né? Então, da mesma maneira, né, que o campo gravitacional vem de uma força cujo rotacional é zero, e por isso você pode definir a energia potencial, o campo elétrico, né, quando não tem um campo magnético oscilante, você pode definir o potencial elétrico, né, que aí é toda a equação de Poisson e tal, essa parte da eletrostática, e aí na eletrostática o campo, a força elétrica é conservativa, e aí, né, o trabalho não depende do caminho, né, você pode falar da energia potencial elétrica e do potencial elétrico. Então, né, o teorema de Stokes também tem essa relação com as equações de Maxwell nesse sentido, né? Legal. E aí, o que mais sobre isso? O que mais? Já vi. Viajou na maionese total, né? Eu queria... assim, eu não vou fazer um monte de conta, mas assim, eu queria de repente só falar o que é uma demonstração por homotopia. Vocês querem saber isso? Uma demonstração dos teoremas de Green, Gauss e Stokes. Como você... Porque, em geral, nos livros de cálculo, se demonstra isso fazendo um monte de conta, aplicando as definições de integral de linha, de integral de superfície, ninguém entende nada, né? Assim, esses livros de cálculo que circulam aí, assim. E eu botei essa folha aqui que fala, que está aqui, que fala sobre essas demonstrações lá no Google Classroom, para vocês quiserem. Assim. Eu acho que isso é legal, porque isso é legal vocês olharem isso, porque, por exemplo, vocês podem vir a dar aula disso em algum momento, mas cai muito em concurso, coisas assim. Eu passei para o FRJ por causa disso, eu acho, assim, porque isso caiu na minha prova de aula e eu tirei um notão, assim, na prova de aula. Assim. Mas eu queria só fazer um desenho, então, rapidinho. Eu vou lá então buscar o pão de queijo que já está pronto, enquanto você faz o desenho. Não, tipo, 10 minutos mesmo, eu vou falar só o que é isso. Eu vou em 2. Tá. E aí a gente vai pro lanche, na festa. É o seguinte,
Eu ia até projetar aqui essa folha, mas eu acho que nem vou falar bem rápido mesmo. Essa folha está lá, não tem as contas do teorema de Gauss, que as contas são muito longas, mas só tem as contas do teorema de Green e do teorema de Stokes. Mas eu não vou fazer conta nenhuma, só vou falar qual é a ideia, beleza? Então é o seguinte. Você falou que essa folha está no Classroom, né? Você vai Tá, numa página que está escrito notas de aula. Essa folha está lá. Então, o que é o teorema de Stokes, por exemplo, né? Que você tem a integral, vou botar aqui numa curva alfa, de f dl, aqui uma integral de linha, vou botar esse dl para certinho em cima para chamar a intenção que é uma integral de linha vetorial, beleza? A gente pode ter uma integral de linha escalar também, né? Assim, mas aqui eu estou integrando um campo vetorial, beleza? Tranquilo? Então, isso aí vai ser igual a integral no interior, que eu vou chamar de ômega, por exemplo, do rotacional de f, aqui uma integral de superfície, né? Vou botar ds, por exemplo, que é assim que se chama normalmente. Beleza, pessoal? Isso aí é o teorema de Stokes. E isso tem tipo assim, a gente pode pensar que a versão disso no R2 é o teorema de Green. Beleza? A Érica não fez cálculo 3 ainda. Tá. O teorema de Green, o rotacional, ele vira aquele df2 dx menos df1 dy, que é aquilo que aparece dentro do teorema de Green. Beleza? Mas vou falar qual é a ideia, como é que a gente chega nisso. Então, eu vou desenhar uma curva alfa aqui. Esse desenho aqui não seja tanto um círculo. Desenhar até assim, ó. Que aí já vai marcar. Vou fazer assim, ó. Muito spoiler. Então, aqui eu tenho uma curva alfa, falando do teorema de Stokes, assim. Vou dar uma parte matemática mais explicitamente dele. E aqui eu tenho a região que é determinada por essa curva que eu estou chamando de ômega. Beleza, pessoal? Certo? Esse desenho aqui pode ser no R2 ou no R3. Tá? Como eu falei, no R2, o que aparece aqui em vez do rotacional é um df2 dx menos df1 dy. As derivadas parciais dessa função aqui. Tranquilo? Tá? Você está fazendo o cálculo 3 agora? Ou não? Nem? Tá, beleza. Então, esse desenho, eu estou desenhando isso aqui, que ele pode representar tanto o teorema de Green como o teorema de Stokes. Tá? Ou seja, se isso aqui for no R2, isso aqui é uma integral de linha, beleza? Que no R3 também. Então, é você integrar uma função ao longo de uma curva. É o que a gente chama de uma integral de linha, né? Assim, uma função vetorial a princípio. Beleza? Tranquilo? Se for no R2, essa integral no interior é uma integral dupla, porque eu tenho uma região no R2. Beleza? Se for no R3, isso aqui não precisa ser uma região plana, digamos assim. Eu posso ter uma curva assim. Então isso é uma superfície. Então no interior isso é uma integral de superfície. Beleza? Certo? Aí, como é que a gente define integral de linha? Integral de linha de FDL, a gente tem que ter uma parametrização para essa curva. Beleza? Pode ser uma curva fechada ou aberta. Aqui eu estou, nesse desenho aí, ela está aberta. Mas você tem essa curva aqui, que eu vou botar uma parametrização do intervalo A até B no Rn, pensando esse N como R2 ou R3. Beleza, pessoal?
certo? Então, isso aqui vai ser a integral de A até B de f de alfa de t escalar alfainha de t dt. Tá tranquilo? Certo? Então, o que quer dizer isso? É que eu estou calculando essa f aqui é aquilo que a gente chama de um campo vetorial, como eu estava falando para ele, pensando a princípio nesse n como R2 ou R3, beleza? Então, por que a integral de linha é definida dessa maneira? Porque eu estou calculando, então eu estou querendo integrar a função ao longo de uma curva, beleza? Que a gente pode pensar, se essa função representar uma força, essa integral é o trabalho dessa força, é o acúmulo da força ao longo de uma curva. Como é que a gente calcula isso matematicamente? Então, aqui eu estou dizendo que eu estou calculando essa força não em qualquer ponto do R3, mas só nos pontos pertencentes a essa curva, beleza? E estou fazendo um produto escalar com o vetor tangente porque eu estou calculando só na direção tangente. É como se fosse a componente dessa força na direção tangente. É isso que o produto escalar faz, beleza? E na integral de superfície, como é que eu defino a integral de superfície? É parecido com isso aí, eu vou ter uma parametrização, isso aqui vou botar de uma outra coisa lá, G, ds. Eu vou ter uma parametrização dessa superfície, beleza? Tranquilo? E aí, isso aqui vai virar uma integral dupla, porque uma parametrização de uma superfície tem dois parâmetros e não um só. Então, isso aqui vai virar uma integral dupla, aí pode ser de A até B, não necessariamente é de A até B, né? Porque, enfim. Aí eu vou calcular essa função G nessa parametrização, que eu vou chamar de φ, de ST, vezes o produto escalar com o vetor normal, beleza? Então, por que é o vetor normal? Porque o vetor normal o vetor normal, no caso, é o produto vetorial das derivadas parciais, que seriam os vetores paralelos, os vetores tangentes. Então, esse vetor normal, ele é perpendicular à curva. Então, a integral de superfície, eu estou calculando algo que passa através daquela superfície. Porque eu estou calculando uma integral, quer dizer, eu estou integrando uma grandeza, a acumulação de uma grandeza na direção perpendicular à superfície. Fez sentido, isso? Para vocês, sim? Todo mundo aqui já fez cálculo 3, né? Enfim. E aí, eu estou falando isso tudo para dizer o seguinte, que quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou relacionando, vamos pensar no R3, que é mais quando essas questões se tornam importantes. Eu estou relacionando uma integral de linha com uma integral de superfície. E aí tem uma questão de compatibilidade das orientações aqui, beleza? Que tem a ver com aquela coisa de regra da mão direita, beleza? A forma como a superfície está orientada, o que é a forma como a superfície está orientada? É para onde aponta o vetor normal. Ela tem que ser compatível com o vetor tangente dessa curva, beleza? Tranquilo? E isso no R3, isso dá para fazer muito... É muito fácil fazer isso, quer dizer, dá para amarrar isso. Porque no R3 a gente tem o produto vetorial. O que é o produto vetorial? É quando eu tenho dois vetores, que são vetores tangentes a essa superfície, e o produto vetorial me permite calcular um vetor que é simultaneamente perpendicular àqueles dois. Tranquilo? Certo? No R4, se eu fosse tentar fazer isso no R4, não seria tão simples.
Porque se eu tenho dois vetores linearmente independentes, eu não tenho só uma direção normal, eu tenho duas direções normais, quer dizer, eu tenho um plano normal. Eu tenho um plano normal a um plano. No R3 eu tenho uma reta normal a um plano. Beleza? Então, o análogo do produto vetorial no R3 seria algo que eu tenho que calcular entre três vetores, e não entre dois. Porque eu consigo achar, no R4, eu consigo achar uma direção perpendicular a três vetores, não a duas. Beleza? Certo? Então, definir o teorema de Stokes no R3 já é muito mais complicado, porque essa compatibilidade entre o vetor normal, que eu parametrizo a superfície, e o vetor tangente, que eu parametrizo a curva, não é dada, não é assim. Tem infinitas possibilidades para isso. Beleza? Bom, mas aí, como é que eu faço isso aqui? Só falando, isso é uma coisa a gente só aprende isso no R2 e no R3, então tem essas questões das particularidades das dimensões onde esses teoremas acontecem. Então, mas aí falando, o que é essa demonstração por uma utopia? Então, acho que se eu explicar isso aqui, vocês lerem essa folha, vocês vão entender, tá? O que essa folha diz. Então, basicamente, eu vou considerar que eu posso... Então, aqui eu tenho uma curva fechada, e é isso que o teorema de Stokes diz, beleza? Certo? Que a integral ao longo dessa curva, a integral de linha ao longo dessa curva é igual à integral de superfície do rotacional nessa superfície cujo bordo é essa curva. Beleza? Se esse campo for conservativo, essa integral é zero, né? Porque se esse F representar uma força conservativa, uma força que tem um potencial, então o rotacional é zero. Então essa integral aqui é zero, né? Mas se não for, a gente calcula usando isso aí. Beleza? Bom, e aí o que é uma homotopia? Eu vou pegar essa curva e eu vou marcar dois pontos aqui que eu posso chamar de A e B, tranquilo? E eu vou separar essas curvas entre duas curvas que eu vou chamar de alfa 0 e alfa 1. Beleza? Tranquilo? Então, eu marco dois pontos A e B quaisquer. Beleza? E um pedaço dessa curva alfa, que era uma curva fechada, eu vou chamar de alfa 0, que vai de A até B. E o outro pedaço eu vou trocar a orientação, beleza? E vou chamar de alfa 1, que também vai de A até B. De novo, se esse campo for conservativo, então a integral de linha sobre alfa 0 é igual à integral de linha sobre alfa 1. Beleza? Mas se não for, aí vai dar um valor aí. Tá? E aí eu vou deformar uma curva na outra. Tranquilo? Então eu vou supor que essas curvas, alfa 0 e alfa 1, estão ambas definidas no intervalo 0,1. Esse intervalo 0,1 aí é só para ficar mais simples, tá? Porque poderia ser A até B. O lugar onde o parâmetro está definido poderia ser de um A até um B. Eu ponho de 0 até 1 só para ficar mais simples, sem perda de generalidade. Beleza? E aí eu vou introduzir um novo parâmetro S, tá? O parâmetro dessas curvas, esse alfa 0 e alfa 1, é um alfa 0 de T e um alfa 1 de T, beleza? E elas vão do ponto A até o ponto B, certo? Aí eu vou introduzir um novo parâmetro S, ao qual vão estar associadas uma família de curvas intermediárias alfa S, que é uma deformação contínua de alfa 0 até alfa 1, beleza?
Então eu vou ter esse parâmetro t que varia de 0 a 1, que é um parâmetro que vai percorrendo nessa direção, beleza? Em cada uma dessas curvas. E eu vou ter um parâmetro S que também vai variar de 0 a 1 e que vai associando para cada valor de S entre 0 e 1 uma curva intermediária aqui. Beleza? Então eu vou pensar que tem infinitas curvas que vão de alfa 0 e vão continuamente se deformando até alfa 1. Beleza? Tranquilo? Com isso, eu posso pensar numa função φ que vai de 0 a 1 ao quadrado, que é o produto cartesiano do intervalo 0, 1 para 0, 1, nesse domínio ômega, quer dizer, no R3, vou botar no Rn, esse Rn pode ser R2 mais 3, beleza? Tranquilo? Que é o ambiente onde essas coisas aqui estão contidas. Está fazendo sentido isso até agora? Beleza, pessoal? Esse ponto A, todas essas curvas vão de A até B, tá? Certo? Então, alfa S de 0 é igual a A e alfa S de 1 é igual a B para todo S. Certo? Todas elas vão de A até B. E eu posso definir uma função que a cada ST associa alfa S de T. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, o que é essa função φ? Para cada S, para cada T, vai ser o ponto correspondente a alfa S de T na curva S. Então, é algum ponto aqui no meio. Beleza? Então, eu posso encarar essa função φ como uma parametrização dessa região entre alfa 0 e alfa 1. Tem sentido isso? Certo? Tranquilo? Seja ela uma superfície no R3 ou uma região no R2. Beleza? Certo? Aí eu vou definir uma função que eu vou chamar de I de S, que vai ser a integral de linha na curva alfa S. Beleza? Então, essa I de S é a integral em cada curva alfa S. Então, eu vou, de novo, se esse campo for conservativo, isso aqui é constante. Esse IS é constante, mas se não for, vai ter essa integral de linha de E vai dar um valor para cada curva dessa. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, basicamente, a conta que eu faço é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo. Certo? Eu vou fazer a seguinte conta. E agora onde começam as contas e onde eu vou parar de falar, tá? Então eu vou fazer as contas. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter que I de 1 menos I de 0 é igual à integral igual a essa integral aí, beleza? Isso é o teorema fundamental do cálculo, tranquilo? Aí se eu olhar para esse lado, I de 1 menos I de 0, isso aqui é exatamente essa integral de linha em alfa 1 de F menos alfa 0, certo? Aqui eu tenho trocado esse desenho, é mais conveniente ser assim, que é alfa 0 que eu estou trocando a orientação, certo? Essa integral de alfa 1 menos alfa 0 é a integral em alfa, que eu vou botar até essa bolinha aqui, para lembrar que essa integral é numa curva fechada. Mas aí, professor, ele não tem que inverter o intervalo de integração? Não, pô. De 0? Tá certo, de 0 a 1. Não está indo do alfa, quando trocou ali, não está indo do alfa 1 e deformando até o alfa 0? Ou não faz diferença? Não, estou indo do alfa 0 e deformando até o alfa 1. Ah, entendi. Por isso que eu botei assim, porque no desenho tanto faz, entendeu? Mas
Isso aí se eu trocar isso, vai trocar toda a orientação. Vai trocar a orientação do vetor. Troca meio que o sinal, né? Isso. Entendi. Mas no final vai dar a mesma coisa. Beleza? Entendi. Então, essa diferença aqui é a integral de linha na curva fechada. Beleza? Porque uma delas está com a mesma orientação, a outra está com a orientação trocada. Então a diferença das integrais é a integral na curva fechada. E quando eu desenvolvo essa conta aqui, aparece o rotacional. Aí é uma questão de fazer a conta mesmo. Beleza? Desenvolver a conta vai aparecer. Na verdade, na folha, isso está feito da seguinte forma. Eu faço essa conta primeiro genericamente para qualquer Rn, tranquilo? Até um certo ponto. Aí eu chego numa fórmula genérica que quando eu continuo a desenvolver com dimensão n igual a 2, isso dá o teorema de Green. Quando eu continuo a desenvolver com dimensão n igual a 3, isso dá o teorema de Stokes. Beleza? Mas essa conta aqui eu posso fazer genericamente. Tranquilo? E poderia botar para um n qualquer. Só que, o que acontece? Quando eu coloco, vou fazer isso aqui e vou desenvolvendo. Aí, quando eu coloco n igual a 2, aparece uma integral dupla. Porque as coisas vão se encaixando, quer dizer, não vão se encaixando à toa, né? Porque tudo foi definido para dar certo. Quando eu coloco n igual a 3, aparece uma integral de superfície. Quando eu colocar outro n, é aquilo que eu falei no começo, as coisas não são tão simples assim. Beleza? Porque definir integral de superfície no R4 não é tão simples como definir integral de superfície no R3. Porque eu não tenho um vetor normal com uma direção única. Beleza? Tá? Mas a princípio, disso aqui deriva uma família de teoremas em qualquer n. Só que é mais difícil de amarrar as coisas. Beleza? E eu posso fazer essa conta também, quer dizer, isso que se chama demonstração por homotopia. Homotopia é uma deformação contínua de uma curva na outra ou de uma superfície na outra. Beleza? E eu posso fazer essa demonstração também para o teorema de Gauss. Só que o teorema de Gauss não está feito aí. Eu tenho isso feito em algum lugar, mas eu não achei. Só que dá uma conta bizarra. Dá uma conta, assim, conta mesmo, de sair derivando, integrando, não sei o que, é muito longa. Mas com o teorema de Gauss, o que eu faria? Eu tenho uma casca esférica não. Eu tenho uma casca tridimensional, beleza? Tranquilo? E o que o teorema de Gauss diz? Que a integral de superfície de um campo é igual à integral no interior do seu rotacional. Beleza? Tranquilo? Tá? É isso aqui. Isso aqui é uma integral, desse lado aqui é uma integral tripla do rotacional de F. Beleza? Isso é o teorema de Gauss. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa superfície, que é uma superfície fechada, e quebrar em dois pedaços. Tipo, cortar no meio, que é o análogo que eu fiz ali. Eu peguei uma curva fechada e cortei em dois pedaços. E aí eu vou deformar uma superfície na outra. Beleza? Então eu vou ter aqui 3 parâmetros. Porque eu vou ter 2 parâmetros que são da parametrização de cada superfície e um terceiro parâmetro que são as superfícies intermediárias, que deformam uma na outra. Beleza? Fez sentido isso? Então, e aí a ideia é mesmo, eu aplico o teorema fundamental do cálculo, faço as contas e aparece o teorema de Gauss, como que por milagre. Beleza? Mas essas demonstrações, assim, e elas produzem, na verdade, uma família de teoremas. Porque aí a gente pode ir brincando com a dimensão do espaço onde eu estou e a dimensão dos objetos que eu estou trabalhando. Beleza? Então, por exemplo, se eu estou no R2 com uma curva e o interior dessa curva é o teorema de Green. Se eu estou no R3 e eu estou com uma curva e a superfície limitada por essa curva é o teorema de Stokes. Se eu estou no R3 com uma casca e o interior dessa casca é o teorema de Gauss. Mas aí quando eu estou no R4, no R5 assim,
eu tenho mais possibilidades, beleza? E aí, e a generalização disso, na verdade tem um teoremão que generaliza isso tudo, que também é conhecido como teorema de Stokes, que é o teorema mais genérico, que generaliza inclusive o teorema fundamental do cálculo, porque o teorema fundamental do cálculo também é um tipo do que eu estou falando. É quando eu estou no R1 e aí eu tenho, só tem uma possibilidade, que é ter uma coisa unidimensional e o seu bordo, né, são 2 pontos, beleza? Que é o teorema fundamental do cálculo. Mas essas demonstrações por homotopia, elas dão para entender, elas assim, nos permitem entender que esses teoremas todos pertencem a uma mesma família, né, que é essa familhona que é genericamente conhecida como teorema de Stokes. E aí, dentro disso existe um conceito que é chamado de derivada exterior. Derivada exterior é uma coisa que eu integro dentro do conjunto para recuperar uma variação no seu bordo, beleza? Então, no caso do teorema de Stokes ou do teorema de Green, essa variação no bordo é a diferença entre a integral de linha em um caminho e outro caminho. No caso do teorema de Gauss, é a diferença entre essas duas calotas, assim. E no caso do teorema fundamental do cálculo, é f de b menos f de a, né? Então tem uma ideia genérica envolvida nesses teoremas, que é essa ideia de derivada exterior, que é isso. Que eu falei sobre ela quando a gente fez a demonstração do teorema fundamental do cálculo, e ela aparece com essa interpretação de derivada. Alguma coisa que eu integro no interior para recuperar a variação no bordo, beleza? Então todos esses teoremas, uma família de teoremas, eles falam sobre isso, beleza? Só que aí alguns têm interpretação física e outros são elucubrações matemáticas, beleza? As interpretações físicas a Tereza já falou. Mas fez sentido isso? Fez? Então eu acho que falando isso, se vocês quiserem ler essa folha que está lá, você achou, Paulo? Vocês vão entender, porque as contas não são muito bizarras, é só por que eu estou fazendo essas contas. E aí lá tem a definição também do que é um campo conservativo, quando tem uma função potencial, beleza? São essas coisas que são bem físicas também, né? Beleza? E que a Tereza já falou, né? Então é isso. Ó, correção que eu procurei aqui, o spin é sempre meio. A carga que é 1/3 menos 2/3. Eu achei o desenho, posso até fazer de todas as partículas elementares. Eu estava com essa tabela na cabeça, mas eu obviamente não sei de cor, porque não é da minha área. Mas aí eu deixo aqui. Aí, acho que pode apagar. Já estou apagando, pode. Porque isso tudo está desenhado, está escrito nessa folha também. Acho que já pode liberar os salgadinhos aí também. Deixa eu dizer aqui os quadradinhos. Então aqui são os quarks. Isso que é o modelo padrão? Esse é exatamente o modelo padrão das partículas elementares. E aqui embaixo, os leptons. Aí todos esses caras aqui têm spin meio, então são férmions, né? E aí aqui todos têm spin meio. E aí aqui varia a carga, né? Esse aqui, eita, como é que os altos? É tão pequenininho aqui.
2/3 a carga e aqui menos 1/3. Então dá para ver que no nêutron é 1 desse e 2 desse, que aí somando dá 0. E no próton são 2 desses, aí dá 4/3 menos 1/3, aí dá 1, né? Esse aqui é o quark strange e charm strange, top e bottom, e associados aí tem os leptons, aí tem o elétron e o neutrino do elétron. Acho que esse cara aqui esses caras aqui não tem carga, né? Então aqui a carga é menos 1, menos 1, menos 1, e esse cara aqui é 0, 0, 0. Né? E aí tem as partículas, os bósons, né? Deixa eu botar aí. Os bósons que acompanham. Aquele strange, o C o quê? Charme, né? Mas esses não formam partículas. Formam. Aí formam partículas que não são do nosso dia a dia. O calmo, o pion, que eles vêm nesses aceleradores. Mas aí aqui o gluon, o fóton, o bóson Z e o bóson W. E separadinho aqui, deixa eu ver que daqui eles usam, H, que é o bóson de Higgs. E o bóson Z e o bóson W é o quê? Carregam interações fracas. Né? O gluon mantém esses caras juntos, o fóton quando, né, aí já é grupos desse cara que formam as partículas, e o Z e o W não sei exatamente o que, mas são conjuntos também, né? E esse bóson não tem massa? Esses aqui? O fóton não tem, né? Tem, mas os outros, deixa eu ver, porque tem aqui... E por isso que ele anda na velocidade da luz, né? Porque ele não tem massa. Então, esses caras aqui, massa 0, e esse aqui também massa igual a 0. Aí aqui tem uma barra de erro, né? Não, esse Z, não 0. Esse aqui é mais ou menos 90 GeV. Isso aqui é uma coisa assim, 90 gigaelectronvolt por seu quadrado, né? E aqui mais ou menos 80. Então esses caras têm massa não nula. E esse aqui tem, né? A massa que é 125. Eita. Gigaelectronvolts por seu quadrado. Então tem massa. Esses dois não, esses outros têm. E ali é o que? Elétron, mu, qual é o outro? Esse aqui é o elétron e o neutrino do elétron, o míon e o neutrino do míon, e o tau e o neutrino do tau. Então são... Né, o neutrino ele foi descoberto por conta de conservação de momento. Né? Tinha uma colisão que gerava um elétron e outra coisa, e falta um momento, falta uma energia, tem uma partícula associada, não é barra de erro, não é, aí depois acharam que tem que ter. Mas depois ele foi observado. Que é esses são esses Mas esses caras que são difíceis de observar porque interagem pouco. Né? E aí que são esses tanques. Legal. É isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Isso aqui é tipo uma tabela periódica também, né? Exato, eles brincam, né? Que chamam, né? O modelo padrão das partículas elementares é a tabela periódica mais elementar, né? Que aí juntando ali você forma o próton, o nêutron, que juntos formam os elementos, né? Legal. De vez em quando vem uma notícia que descobriram uma nova, que tem uma suspeita de uma nova... assim, tem que aí muita quebraria discussão, isso, né? Tem muita discussão se isso está completo, se isso falta alguma coisa. Tem todas essas discussões. Eu acho que é isso, sempre vai faltar alguma coisa. Vamos descobrir que esses caras aí são feitos de outros caras. Pois é. Foi erro de medida, aí vai ter uma outra tabela periódica. Tem uma coisa que o Terilo falou para mim uma vez que eu nunca tinha pensado, que medir o zero é muito difícil. Né?
Então, tipo assim, o fóton não tem massa zero, mas tem massa zero mesmo. Exato, tem massa zero ou A gente não é muito conseguiu, pequena Ele e é não chega. afetado pela gravidade, né? É, Ele tem massa zero, mas ele não é. Ele cai no buraco negro, né? então tem todas essas. Que loucura. Legal, então é isso. Mais alguma coisa? Então beleza. Parar aqui.